Oi, meu nome é Wallace. No vídeo passado a gente olhou aqui, né, o comportamento do sinal das funções seno, cosseno e tangente. Nesse vídeo de agora a gente vai construir aquela tabela, né? Só que eu coloquei mais ângulos aqui, os tais ângulos notáveis, né? Eu não sei se eu vou falar depois de outros ângulos além desses, eu vou pensar ainda, mas eu vou começar aqui. Normalmente no ensino médio a gente vê só esses aqui, né? No máximo até que assim mais ou menos. E às vezes vai lá na calculadora e coloca um desses valores. Mas então, para a gente começar aqui, primeiro eu peço para vocês lerem a descrição, né? Então vamos lá. Ó, eu quero calcular aqui qual é o seno, né, de 30 graus, de 45, de 60, o cosseno. Então, o que eu preciso para poder fazer isso? Eu vou precisar de triângulos que envolvam esses ângulos. Então, vamos lá, né? Primeiro de tudo, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Imagine que esse triângulo aí seja equilátero, tá? Não tenho certeza se ele é, mas nós vamos fingir que é. Então, eu vou falar que esse lado aqui mede A, então esse daqui também mede A, e esse aqui também mede A, já que ele é equilátero. E aí, a gente pode dividir ele aqui então, ó, no meio, e aí a gente tem que isso aqui faz 90 graus e aqui também faz 90 graus. Observe que, se ele é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos dele são de 60 graus. Então, esse aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus, né? E aqui também vai ser 60 graus. Só que, como a gente dividiu aqui no meio, então esse ângulo aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui continua sendo 60 graus. E esse aqui é 90. De forma que 60 mais 30 mais 90 dá 180 graus. Então, vamos calcular então o seno, né? O seno de 30 graus vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui nesse caso? O cateto oposto, né, a esse ângulo aqui de 30 graus é esse pedaço aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho. Esse pedaço é o cateto oposto. Então, esse pedaço vale o quê? A sobre 2, né? Já que o lado total vale A. E a hipotenusa? Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale A também, né? Então, nós vamos ter A sobre 2. Aqui é como se fosse sobre 1, né? Então, multiplica pelo inverso aqui. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, nesse caso, então, o seno de 30 é meio. É assim que a gente chega nesse valor. Note que usamos aqui, né, um triângulo de tamanho genérico. Esse Azinho aí pode valer qualquer tanto. Então, a gente tem aqui que o seno de 30 vale meio. Mas primeiro vamos calcular o cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente seria esse pontilhado de verde aqui, né? Que é o adjacente ao ângulo, encostado no ângulo. E aí, então, a gente precisa descobrir quanto que vale essa linha pontilhada aí, qual é o tamanho dela. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um teorema de Pitágoras, né? Para poder descobrir quanto que ela vale aqui, ó. Isso daqui é um triângulo retângulo, então a gente pode calcular que a hipotenusa ao quadrado, no caso A ao quadrado, né? Hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou chamar isso aqui de H, então H ao quadrado, mais esse pedaço aqui ao quadrado, que é A sobre 2. Então, vamos ter isso. Assim,
h ao quadrado é igual a ao quadrado menos, isso daqui vai ser a ao quadrado sobre 4. Para deixar todo mundo sobre o mesmo denominador, eu multiplico aqui em cima e embaixo por 4. E aí a gente chega então que h ao quadrado é igual a 3a ao quadrado sobre 4, ou seja, h é raiz de 3a sobre 2. Beleza? Então, vamos ter aqui que o cateto adjacente é o hzinho, né? Escrevi aqui. O hzinho. E o hzinho é raiz de 3a sobre 2. O hzão é a hipotenusa, que é a. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui como se tivesse um 1 aqui embaixo. Então, a dividido por a, isso vezes 1, então raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Esse hzinho aqui, eu vou salvar o valor dele aqui, que é raiz de 3a sobre 2, caso a gente precise novamente, e vou apagar isso daqui para poder economizar espaço. Beleza. Então, a tangente de 30 tem mais de uma forma da gente fazer. Como que a gente pode fazer? Tangente não é seno sobre cosseno, então a gente pode dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. Então, a gente tem aqui seno de 30 é meio e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos ter que é 1 sobre raiz de 3. Aí, quando a raiz está embaixo assim, a gente faz uma coisa que se chama racionalizar. A gente multiplica em cima e embaixo pela raiz. Assim, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1, então não muda nada, né? Lembra que não pode mudar a igualdade, né? Então, aqui em cima vai ficar raiz de 3 e aqui embaixo ficaria raiz de 3 ao quadrado, ou seja, simplesmente 3. Então, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Outra forma que a gente poderia fazer, a gente viu também que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, a gente vai olhar esse triângulo aqui e para esse ângulo, né? Então, o cateto oposto é A sobre 2, né? E o cateto adjacente é raiz de 3A sobre 2, que é o hzinho aqui, né? Então, vai ficar, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, dessa forma. Assim, A cancela com A, 2 cancela com 2, e a gente chega no mesmo resultado, né? Depois de racionalizar. Vamos chegar aqui em raiz de 3 sobre 3. Beleza. Então, a gente resolveu essa primeira coluna aqui. Vamos fazer a segunda. Para a segunda, nós vamos utilizar o ângulo de 60 graus, né?
Na verdade, a segunda precisa de outro triângulo, porque aqui não tem 45 graus em nenhum lugar aqui. Então aqui eu vou pular para essa daqui e depois a gente volta na de 45 graus. Então, vamos calcular agora seno de 60. De novo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto é H. Hzinho, né? E a hipotenusa é A. O Hzinho é isso daqui. Então, é raiz de 3A sobre 2 sobre o Hzão, que é A. Então, assim, repete o primeiro, né? E multiplica pelo inverso do segundo, que aqui é como se fosse A sobre 1. Então, fica dessa forma. E aí, A cancela com A. E aí, a gente tem, então, raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Próximo. Vamos calcular o cosseno de 60 graus. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é esse cateto aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho aqui, ó, que é a metade do A, né? Então, é A sobre 2 e a hipotenusa é A. Então, fica dessa forma. E aí, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Assim, vamos ter aqui que o cosseno de 60 é exatamente meio. Então, a gente pode vir aqui e colocar meio. E a tangente é a mesma coisa de novo, né? Tangente de 60 graus é seno de 60 sobre cosseno de 60. Assim, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 é meio. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 2 corta com 2. E aí a gente fica então que é raiz de 3. Lembra que eu falei que a tangente, né? Ela não era entre menos 1 e 1? Então, raiz de 3 é um número maior do que 1. Então, isso aqui já mostra, né, que a tangente pode ter valores maiores do que 1. E também menores que menos 1. Como a gente mostrou aqui em cima, é entre menos infinito e mais infinito. Então, voltando aqui, né, deu raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3. Novamente, poderíamos ter calculado a tangente de outra forma, né? Poderíamos ter feito como tangente de 60 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto aos 60 graus é o H, que é a raiz de 3A sobre 2. Então, raiz de 3A sobre 2 e
cateto adjacente é A sobre 2. Então, A sobre 2. E aí a gente teria, então, repete primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente vai ter isso daqui, né? Lembrando que em manipulações algébricas eu mostrei, né, por que é assim, repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então agora, para poder fazer aqui a linha do 45 graus, nós vamos precisar fazer outro triângulo. Esse outro triângulo é esse daqui, ó. Vamos desenhar aqui um quadrado. Sim, tá bom? E aí vamos dividir ele no meio. Então isso daqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus, isso daqui tudo é 90 graus, então a metade é 45 graus. Então aqui também é 45 graus. Aqui é 90 graus. O lado desse quadrado é A, então isso daqui é A e aqui é A também. Quanto que é esse lado aqui, né? Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vai ser hipotenusa ao quadrado. Vou fazer aqui de azul claro. Hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. A raiz quadrada de h é igual a 2a ao quadrado. E aí a gente vai ter então que h é igual a raiz de 2a. Beleza. Então a gente já sabe quanto que vale aí esse lado. Vamos deixar esse aqui guardadinho aqui, que a gente vai precisar. E vamos começar a calcular então quanto que é, né, o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. O seno de 45 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto pode ser tanto esse quanto esse, não tem problema. Vou pegar esse daqui. Então, o cateto oposto de 45 aqui é A. Então, vai ser A sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o quê? O H, né? Que é raiz de 2 vezes A. Assim, corta, corta. A gente tem 1 sobre raiz de 2. E aí a gente pode racionalizar. Que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz. E aí vamos ter então raiz de 2 sobre 2. Porque, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado e isso é 2. Então aqui, ó, vai ser raiz de 2 sobre 2. Então vamos embora para o cosseno. Cosseno de 45 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o que está colado aqui no ângulo, ó. Então é A. E a hipotenusa é o H, que é a raiz de 2 vezes A. Então aqui A corta com A. E novamente a gente vai ter o mesmo resultado, né? 1 sobre raiz de 2. E após racionalizar, vamos chegar em raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno e o seno do ângulo de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E a tangente é mais fácil, né? Porque basta dividir, né, o seno de 45 pelo cosseno de 45. Então, como ambos são raiz de 2 sobre 2,
nós vamos ter que a tangente, então, é igual a 1. Beleza? Porque se você repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, né, vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Isso vai dar 1, porque a raiz de 2 cancela com a raiz de 2 e o 2 cancela com o 2. Beleza? Então a gente tem aqui 1. Assim, aí beleza, a gente construiu essa primeira parte aqui da tabela. A gente pode também chegar aqui no 90. Depois a gente faz o 120, 135, 150, 180, 270 e os outros. Então, seguinte, olha só. Quando chega aqui em cima no 90 graus, aqui, ó, por exemplo, você tem aqui vamos supor que é 30 e poucos graus, aqui 60 graus. Quando você chega no 90, a linha vermelha está exatamente desse jeito. Ou seja, o ângulo total aqui é 90 graus. Note que a linha está exatamente sobre o eixo Y, que é o seno, né? Se ela está exatamente sobre o eixo Y, que é o seno, ela está cortando aqui, ó, no 1. Então, o seno de 90 vai ser o quê? Vai ser 1. Seno de 90 vai ser 1. E o cosseno de 90? Novamente, repare que se batesse o Sol aqui do lado, a sombra que ele ia fazer aqui, ó, ia ser totalmente do 0 até 1. Por isso que o seno de 90 é 1. Mas e se o Sol viesse assim? Qual é a sombra que essa reta vermelha ia fazer no eixo X? Nenhuma, né? Ela ia ficar exatamente aqui em cima do 0. Se ela ia ficar em cima do 0, então o cosseno de 90 é 0. E aí, quanto que vale a tangente? A tangente não é seno sobre cosseno? Tangente de 90 seria seno de 90 sobre cosseno de 90. Só que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Deu 1 sobre 0. Isso pode? Não pode. Ou seja, isso aqui não existe. Beleza? E por que que isso não existe? Porque quando que o prolongamento dessa reta vertical aqui vai cortar a tangente? Nunca, né? Porque lembra que a tangente é onde o prolongamento aqui vem, ó, onde corta aqui o prolongamento da reta vermelha. Só que aqui nesse caso, se você prolongar tanto para um lado quanto para o outro, essas retas vão ser sempre paralelas, né? Uma nunca vai cortar a outra. Então, ou seja, quando o ângulo é de 90 graus, nunca a reta vermelha vai cortar a tangente. Ou seja, não existe esse ângulo. Beleza? Então, por enquanto, é isso daí. No próximo vídeo, a gente continua aí com os próximos ângulos. Valeu? Até a próxima e não se esqueçam de repetir esses passos para poder chegar nas mesmas conclusões que eu. Falou!